Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal Dicas do Eládio. Eládio sou eu e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer aliança com moedas antigas, tá? Muita gente pergunta quais ferramentas que eu uso, se eu preciso comprar maquinário caro. Não, as ferramentas são bem simples, tá? É de baixo custo. Vocês vão usar um martelo, alguns ponteiros, né? Isso vocês podem criar esses ponteiros. Esse aqui é uma barra de amortecedor de carro, tá? E alguns materiais que vocês vão encontrando na casa de vocês também, vocês podem improvisar as ferramentas, ok? E aqui nós temos algumas porcas de rodas de carro, né? Em oficinas de carro vocês podem pedir que o mecânico geralmente vão dar isso para vocês ou vão cobrar alguma coisa, tá? E um maçarico como esse aqui, um maçarico convencional. Um maçarico desse aqui está custando algo em torno de R$60, tá? E as alianças produzidas com essas ferramentas foram essas daqui, olha. Ferramenta de baixo custo, né? Um investimento baixo. As moedas vocês encontram facilmente no Mercado Livre, tá? Mas agora, gente, é uma coisa que eu vou falar com vocês aqui, é algo muito sério. Para quem está chegando aí, tá? Sejam bem-vindos, beleza? Se procuraram esse tipo de conteúdo, é porque tem algum interesse, né? Então é o seguinte, por favor, peço para vocês se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar um like, comentar se possível. Por quê? Fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu vídeo, o meu conteúdo é de alguma importância e vai mostrar para outras pessoas que também estão procurando. Então vamos pensar no próximo também, né? Tem muitas pessoas que precisam de uma renda extra e procuram esse tipo de alternativa, tá bom? Então, vamos participar, vamos interagir, vamos criar engajamento nos vídeos, vamos comentar entre nós, tirar dúvida. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo também para poder sanar dúvidas de vocês, beleza? Ah, e outra coisa, esse vídeo também tem um outro propósito, né? Esse vídeo é para você que tem as ferramentas em casa, não essas ferramentas talvez, mas outras ferramentas, né? Talvez você é aquela pessoa que faz aquela escovinha magnífica no cabelo das amigas, da prima, da tia, né? E não cobra. Não quero dizer que não devam ser solidários, né? É bom fazer o bem, né? Mas colocar ali uma plaquinha do lado de fora da casa ali, né? Faço escova por R$25. Pensa, num sábado aí, 4 escovinhas, R$100 entrando, né? Se contabilizar aí 4 sábados no mês, já é R$400 extra entrando, né? Ou então você aí também, que faz aquela lasanha maravilhosa, aquela lasanha que todo mundo fala bem, pô, vamos vender isso aí. É caro para você investir? Não é. Você tem um tabuleiro, você tem o seu fogão, o seu forno, você já produz a lasanha, né? Experimenta vender, tá? E você aí, que sempre quebra o galho dos amigos, consertando aquele aparelho eletrônico, você tem o dom, cara. Tá? Pratique isso, né? Transforme isso em fonte de renda, né? Quem sabe transformar isso aí tudo na renda principal da família, tá? Essa é outra dica do Eládio, beleza? E eu consegui transformar isso aqui, tá? Com essas ferramentas simples, em minha fonte de renda, com conhecimento e com muita força de vontade. Beleza? Mas agora vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo. Oi, gente. Aqui estamos na nossa área de produção. Eu sempre uso esse toco aqui, olha, é um toco de madeira de 15 por 15, tá? E a moeda que iremos usar é essa moeda aqui, olha.
Uma moeda de R$ 2.000 de 1939. Aqui é o seguinte, toda moeda que vocês pegarem, seja moeda atual ou moeda antiga, vocês vão notar sempre uma simetria, né, nos desenhos, né, nos números que identificam, ok? E aqui nós podemos notar o seguinte, nós podemos notar que esse cara aqui, olha, Floriano Peixoto, ele está bem centralizado, né? E facilmente encontramos o centro dessa moeda aqui próximo ao nariz dele aqui, olha. Então é nesse centro que a gente deve focar. A gente começa a trabalhar o centro dessa moeda, tá? Eu vou ligar meu maçarico aqui para mostrar para vocês, porque eu já vou começar levando essa moeda ao fogo, beleza? Já retorno. Aqui, gente, é o seguinte. Fogo e água é algo que vocês precisam usar durante todo o processo, tá? A moeda ela tem que ficar bem vermelha, beleza? Bem vermelha mesmo. O calor do fogo não é aqui próximo à boca do maçarico, é mais na ponta do fogo, tá? E a água no caneco ali é para evitar acidente. Eu prefiro resfriar a moeda, né, do que correr o risco de me queimar. Eu nunca me queimei, beleza? Olha, tá bem vermelha. Aí vocês jogam na água, tá? Vocês já podem tirar, que ela esfria rápido, né? E ela tá pronta para trabalhar. Aqui em cima da porca, que eu falei para vocês, né? Aqui a gente já identificou o centro da moeda, o nariz desse cara. Então, vamos pegar esse ponteiro da ponta mais rombuda, tá? Isso é uma ferramenta que vocês têm que criar, né? Isso aqui é uma barra de ferro qualquer, tá? Encontra o centro da moeda e batem. Não precisa de força, tá? A minha filha de 9 anos, ela fez uma aliança assim. Aí vocês vão identificando o centro da moeda. E na própria batida, vocês irão perceber que a moeda vai ficar mais dura. Sempre fogo, água, retornem para cá. Fogo, água, retornem para cá, tá? Aqui é o seguinte, gente. Aqui vocês vão perceber que a primeira porca que vocês vão usar, né, ela tem que ser bem menor. Vocês vão perceber que vai criar uma borda aqui, olha. Né? Quando começar a criar essa borda aqui, olha, é hora de mudar de porca. E vocês procuram uma porca maior, né? Para que a moeda se ajuste dentro dela. Tá? Que vocês continuem batendo. Na hora que a moeda começar a entrar dentro da porca, pronto. Essa etapa está concluída. Agora o que vamos fazer? Vamos furar, tá? Com esse ponteiro menor, beleza? Vocês procurem uma porca menor ainda, né? Para te dar todo o apoio para poder furar a moeda. Pronto, furamos. Vocês podem usar o auxílio de uma lima para poder tirar essas rebarbas. É um trabalho meio chato, né? Vai demorar um pouco. E minha lima ela tá um pouco gasta. Mas vocês com a lima nova, vocês vão tirar essa rebarba aqui fácil, fácil. Beleza? Aí, gente, depois de tirar toda essa rebarba,
né, que é importante tirar para evitar que a moeda rache. A gente não quer perder uma moeda linda dessa. Aí tem que tirar tudo. E mais uma vez é o seguinte, mais uma vez pedir para que se inscreva no canal, tá? Deixa o joinha, comentário, ative o sininho. E no final desse vídeo tem mais dicas, né? Vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta multifuncional com um motor de tanquinho, tá? Olha, agora o que queremos fazer? Fogo nela de novo, né? E continuar o vídeo. Já levei ela no fogo novamente, tá, gente? E agora o que precisamos fazer? Precisamos no mínimo deixar esse buraco aqui igual esse daqui, olha. E é o momento de mais cuidado que precisamos ter, né? Perde-se fácil uma moeda dessa se vocês não acompanharem o passo a passo, tá? Novamente, né, com a porca bem menor que a aliança, vocês comecem alargando esse buraco, usando esse ponteiro menor. E esse aqui vocês podem bater até no limite. Tá? Batem aqui para tirar. Tá? E notem que já começou a largar, né? E agora é importante o seguinte, agora é importante novamente, né, acertar a rebarba, porque às vezes, mesmo que a gente não vê, pode ter criado uma micro rachadura, né? E ela, na medida que vocês vai bater para poder abrir, essa micro rachadura vai se tornar uma rachadura grande e vocês perdem a moeda, tá? Então, é importante tirar a rebarba, tá bom? Bom, tirei novamente a rebarba, tá? Agora é hora de a gente usar esse ponteiro maior com muito cuidado para não perder a moeda, tá? Vocês vão bater não se arrisquem. Tá bom? Note como está abrindo. E esse processo vocês vão repetir até chegar nessa largura aqui. Tá bom? Sempre tirando a rebarba, levando no fogo, jogando na água e retornando para cá. Bom, gente. Aqui ela já chegou praticamente da largura do outro lado. É hora da gente começar a conferir a medida. Tá? Eu cheguei até esse ponto aqui com muito cuidado, tá, gente? No máximo umas 10 batidas, né? Aí pare, ok? Leve ao fogo, depois tira a rebarba, volte para cá, mais umas 10, leve ao fogo. Não esqueça da água também. Vamos ver aqui agora a medida dela. Ela está dando 13. Eu preciso dessa aliança com 20. Tá? E agora é o seguinte, fogo de novo. Gente, quando os dois lados dela se igualar de largura aqui, né? Apesar que ela tá torta aqui, olha, mas isso aqui depois vão ter que tirar na lima, tá? Na hora que vocês forem definir o formato dela. O que eu quero destacar para vocês é o seguinte, quando vocês conseguem atingir os dois lados, que eles ficam da mesma largura, não preocupe mais com a rebarba, com a beirada aqui, tá? Essa beirada aqui, com cuidado, agora ela não racha mais. A única coisa que não pode faltar é o fogo, beleza? Fogo sempre.
E aqui vocês podem bater com mais firmeza, porque está na hora de chegar a ela nos finalmente. Aqui vocês dão uma batida também em cima dela aqui, para poder alinhar um pouco essa parte, a parte torta aqui de cima. E vocês batem na parte de cima, tá? Para ele se ajustando. Aí confira o outro lado. Vai dar uma marca aqui, olha, no ponteiro. Então essa marca é bem interessante, né? Porque quando vocês baterem o outro lado, vão chegar na marca também. Aí vocês vão percebendo que os dois lados vão se ajustando. Tá? Por enquanto ela fica torta mesmo. Mas é isso, tá? Ela fica torta mesmo, né? Porque por enquanto é o processo mais feio, né? Ó, ela já foi para 16, tá? Muita atenção. E fogo novamente. Então, gente, vamos continuar aqui. Ela está quase chegando aos 20. Mas eu não vou deixar ela com 20 agora não. Talvez eu deixe ela aqui com uns 19,5. Por quê? Ainda vou fazer o acabamento interno. Se eu sair com ela com 20 aqui da banca, na hora que eu fizer o acabamento interno, ela vai dar mais de 20. Então isso não é interessante. Tá com 17. A gente pode forçar aqui mais aqui. Vamos mudar aqui de porca, porque a porca começou a ficar pequena. O ponteiro já está encostando nela, então não abre. Ó, com muito cuidado, porque agora a gente está chegando. Vira, bate o outro lado. Sempre com muito cuidado, tá bom? Vamos ver quanto que tá. Acho que agora deu, hein? Vamos ver. Pronto, 19. Bom, gente, agora vamos dar acabamento, né, na nossa aliança. Agora é o seguinte, o primeiro passo aqui do acabamento é a gente acertar essa parte aqui alta, né, para poder deixar ela mais alinhada possível. Isso vale para quando for fazer uma aliança quadrada também, né? A gente vai usar a nossa lima, tá? É bom que vocês comprem uma lima nova, tá bom? E com esse movimento aqui, olha, com a mão bem firme, né, girando aqui no dedo, aos poucos, essa parte alta vai sumir e vai se igualar à parte de baixo. Mas é o seguinte, para adiantar esse processo, vou mostrar para vocês o que eu fiz. Esse aqui, olha, esse aqui é um motor de lavadora, né, um motor de uma lavadora Brastemp. Esse motor eu comprei num ferro velho, tá? Num sucateiro que tinha aqui embaixo aqui. Eu paguei R$15 nesse motor. Presta atenção. Esse aqui, olha, esse aqui é um mandril de furadeira. Eu paguei R$25 nesse mandril. E pedi para um serralheiro soldar. Tá? Então é o seguinte, ó, R$15, R$25, né? R$40 aqui nessa peça aqui. E eu tenho o motor numa ferramenta multifuncional que eu falei para vocês. E fiz algumas adaptações, né? Aqui é um disco de policorte, um parafuso, duas arruelas, né? E tá pronta aqui minha ferramenta. Vamos dar início? Olha a posição que vocês vão usar aqui para poder tirar. Tá vendo? Tirar toda aquela parte alta. Mas é o seguinte, tem aquele ditado que diz o seguinte, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
tá? Usem uma luva, tá bom? Usem luvas. Na verdade, usem todos os EPIs. Luva, óculos, protetor auricular, tá bom? Ó, vou até usar meu óculos. Espera que eu vou colocar o óculos. De vez em quando vocês joguem ele na água, tá? Porque esquenta muito. Beleza? Olhem como já tá ficando. Tá vendo? Aquela parte alta aqui, olha. Já tá saindo toda. Tá vendo? Aqui é importante vocês usarem sempre a lima. Não tire tudo lá na pedra, porque pode acontecer de vocês perderem, tá, a forma dela. Como a aliança que a gente vai fazer ela abaulada, né? Então é muito importante vocês encontrarem aqui um ângulo, né, para já ir podendo fazer as laterais, já dando já a curvatura, a ondulação, tá bom? Mas é bom usar essa ferramenta aqui apenas para tirar aquela imperfeição, aquela parte alta. Depois é bom fazer tudo com a lima novinha, tá? Porque aí vocês vão empurrando aqui, olha, né? Sempre fazendo esse movimento com a lima, descendo ela, tá bom? Então assim, olha, né? Para ir dando o ângulo, né? A curvatura da aliança abaulada, tá? Vamos continuar aqui. Aqui, gente, é o seguinte. Vocês sempre tirem também na lateral. Para poder chegar a aliança na espessura que vocês querem. Né? Talvez vocês querem fazer ela com tantos milímetros. Aqui, olha, vamos ver. Aqui ela está com 8 milímetros, tá? Então eu vou colocar essa aliança com 7 milímetros. Isso vocês definem pela lateral.
tá? Olha como tá ficando. Agora é o seguinte, agora eu vou usar mais a lima, beleza? Aqui, gente, agora é o seguinte, aqui é o momento que a gente vai usar mais a lima, por enquanto. Depois a gente volta pro motor, né? Chega o ponto que o motor, se você não tomar cuidado, ele vai danificar a sua peça e você não vai conseguir, né, colocar ela de acordo. Aqui é o seguinte, vocês têm que usar a intuição de vocês, né? Vocês vão girar a aliança, tá? Identificar onde ela tá torta, tá? E passar a lima. Beleza? É um trabalho agora, né? Ele é mais delicado, né? Tem que ir mais na calma, ok? Aí quando vocês identificarem, né, que ela tá com a superfície dela bacana, assim, em questão de curvatura, né? Por enquanto tem as imperfeições ainda das ferramentas, mas isso a gente vai corrigir agora, né? Outro macete também que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai usar no motor. Tá bom? Aqui é o seguinte, aqui eu vou usar uma chave de mandril para poder destacar. E vamos trocar isso aqui. Beleza? Vou dar um pause aqui que eu vou tirar. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho esse pedaço de parafuso aqui, olha. Esse mandril, ele abre até 13 milímetros, ok? Mas se vocês preferirem um mandril menor ou maior, na hora de for fazer esse motor, fica a critério de vocês, tá bom? Só lembrando que ficou muito barato para eu poder fazer essa ferramenta, tá? Tem um motorzinho aqui do lado aqui, olha. É um motorzinho menor, é um motorzinho de tanquinho. Esse ficou mais barato ainda porque foi no tanquinho que eu mesmo desmontei aqui em casa. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa aliança e ajustar ela aqui, olha. Mas como ela tá larga, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o motor para girar, tá? Primeiro é o seguinte, isso aqui é um pedaço de lixa. É importante vocês molharem a lixa. Molhem ela. Coloque o motor para girar. Pronto. Esse aqui é o acabamento interno dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo as lixas que vocês irão usar, tá? Vou deixar para vocês. Olha como tá ficando.
Bom, a primeira parte do acabamento, da parte interna, né, passamos a lixa 220. Agora a gente vai acabar de acertar a parte de cima dela. Nós vamos prender essa aliança aqui. Então a gente vai usar alguns enchimentos, né? Mais um pedaço de lixa, um pedaço de jeans, né? E vai fazer isso aqui, olha. Vamos ligar novamente. Pronto, tá presa, né? E agora, acompanhando a curvatura da aliança, a gente vai forçar a lima nas laterais para poder alinhar e em cima, né? Sempre respeitando o ângulo da aliança, né? Se for uma aliança reta, é segurar reto. Se for uma aliança abaulada, né, vocês vão moldando de acordo com a curvatura dela, tá? Não é difícil. Sempre acompanhando a curvatura da aliança, tá? Tirem. Observem como está ficando, certo? Essa parte de cima aqui também precisa também. Então passem por cima. Aperte aqui, ó, para poder ficar firme. Dá uma passada por cima. Volte para a lateral. Forcem. Usem óculos, usem máscara, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que eu vou ensinar mais passo a passo sobre alianças. Não é só isso, eu vou ensinar como coloca pedrinha, vou ensinar como faz frisos, aqueles risquinhos. Olha, note que toda hora eu mudo de posição, tá? Vocês precisam ser intuitivos, ok? A intuição é tudo. Água. Ai, tá quente. Observem o grau. Isso é importante, ó. Observar o formato que vocês querem, tá? E isso vocês vão pegando, praticando. Joga na água porque esquenta muito. Tá ficando redonda. Eu vou adiantar o vídeo aqui. Ô, gente, quando vocês sentirem que o motor não está surtindo um efeito legal, vocês voltem com a lima, tá? Aí vocês vão tirando as imperfeições que vocês vão vendo com a lima mesmo. Porque o motor ele é bem agressivo. Não, mas eu tô gostando do resultado, viu? Então eu vou dar mais uma passadinha no motor, tá? Seguindo aquele critério. Quando for passarem também, com muito cuidado, tá? Porque a intuição é tudo, gente. Vocês têm que olhar para a peça e pensar assim, peraí, como que eu vou deixar ela redonda, né? Se eu fizer um movimento assim, eu vou deixar redonda.
Se eu começar um movimento meio triangular para um lado, triangular para o outro, e depois acertar a parte de cima, vou deixar redonda? Então é o seguinte, a intuição eu não posso ensinar para vocês, não. Aqui, ó, gente, com muito cuidado, eu já, por enquanto, eu parei com o motor e tô tirando só na lixa mesmo, só na lima, tá? Isso aqui é importante, porque vocês vão identificando algumas imperfeições, porque daqui a pouco a gente vai passar para as lixas. Então é o seguinte, a gente tem que deixar pouco para a lixa, entendeu? Senão fica um acabamento feio, um acabamento cheio de lombadas, e a gente não quer isso, tá? Agora é o seguinte, agora a gente vai voltar pro motor e vamos forçar a aliança aqui, né? Deixar ela bem presa. E agora é o seguinte, agora vocês vão pegar um pedaço de lixa 220 e vão apertar em cima da aliança. Tá? De vez em quando molhem a lixa, porque a lixa d'água ela trabalha melhor molhada. Beleza? E agora a última lixa. É uma lixa 2000. Mas uma lixa 1200 também atende. Tá bom? É o mesmo processo. Tá? Agora é para deixar bem lisinho mesmo. Então, gente, ó, que isso? Quem escreveu isso aqui? Se inscreva no canal, é de grátis. E eu, hein? Ô, Bruna, você que escreveu isso aqui, minha filha? Então, gente, brincadeiras à parte, né? Vamos usar aqui mais um pedaço de lixa, a 220. Para a gente passar na parte interna da aliança, porque a gente mexer no acabamento do lado de fora costuma gerar uma parte cortante na borda dela, tá? E aqui é o seguinte, aqui na sequência, você já pode usar um pedaço da lixa 2000, pode sobrepor aqui, olha. Vocês apertem bem. Para ela poder alisar a parte interna. Olha como vai ficando. Que maravilha que fica. Por isso que é importante assistir o vídeo até o final. Tá? É um vídeo que não dá para ficar cortando muito. Joguem na água. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar brilho nessa aliança. Tá? Aqui vocês pegam um pedaço de jeans. Jeans mesmo. Enrole aqui, olha. Tá vendo? Vocês vão usar o caol.
Tá, esse aqui é um líquido para brilho de metais. Vocês agitem. Ele custa menos que R$10. Você vai encontrar em casas de material de construção. Aí vocês jogam aqui em cima do jeans. Tá? Não precisa molhar muito. Eu porque sou meio exagerado mesmo. Aí vocês segurem a aliança. Olha como já está ficando. Eu acabei usando muito. Não tem problema não. Aí para ilustrar a parte de cima, vocês ajustem a aliança de forma que ela gira junto com o eixo do motor. Olha como já está ficando. Tá? Já está quase pronto. Eu pausei o vídeo, porque esse brilho aqui demora. Mas é só o jeans e o caol. Beleza? Olhem como ficou. Olha que aliança linda. Olha lá, tem até meu reflexo nela. Eu vou colocar ela na mesa lá dentro, numa iluminação melhor, para vocês verem como que ficou. Beleza?